Olá, oi, 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 boa noite. Estamos começando mais uma live. Queria dar as boas-vindas, principalmente aos admiradores do mercado imobiliário, mais especificamente o pessoal do leilões de imóveis. Esse programa, conhecido como a mina de ouro dos leilões de imóveis. Deixa eu só conectar um negocinho aqui para a gente começar. É, esse programa, a gente traz para todos os admiradores, engenheiros, arquitetos, donos de imobiliário, corretores de imóveis, empresários, empreendedores, executivos de empresas, profissionais de TIs e, claro, sempre as pessoas que têm uma afinidade com o mercado imobiliário. Nesse programa, a gente busca abordar as grandes oportunidades do mercado de leilões de imóveis, tá? Eu sou o Conrado Cortez, e eu ensino em um mês como comprar imóveis de leilão com 50% de desconto. E o tema de hoje é: descubra como começar em imóveis de leilão, mesmo com falta de tempo para encontrar oportunidades certas. Não é para aqueles que eventualmente se prendem, né, à questão de falta tempo. Não existem alternativas, né? Sempre quando a gente tem um problema de tempo, de dinheiro, de falta de apoio, ou isso não é para mim, né? Eu não consigo fazer. A gente costuma dizer o seguinte: existem alternativas, existem sim soluções, e você pode usar isso como uma vantagem competitiva para você não deixar de lado, se você não tem tempo, por exemplo, as suas obrigações, seus afazeres, a sua fonte de renda principal, mas não deixar de ter, de aproveitar as oportunidades. A gente sabe que nós estamos falando de um mercado que é um mercado clássico, né? Todo mundo já presenciou, todo mundo já ouviu falar, ou já teve oportunidade de ver uma pessoa próxima arrematando um bem, comprando, seja um bem móvel, um bem imóvel, e se dando bem, né? Por quê? Porque você compra barato, né? E na grande maioria dos casos você compra e faz um bom negócio. Então, comprar barato, fazer um bom negócio é sempre muito satisfatório. É importante ter o dinheiro, né? Se você tem o dinheiro, facilita demais para você arrematar, tá ok? O tema de hoje que a gente vai abordar mesmo com agendas apertadas, é possível ingressar nesse mercado, tá ok? Então, se eventualmente você se sente extremamente pressionado pela sua agenda, né, pelos compromissos, pelas infinitas e intermináveis conversas no WhatsApp, eh, tem que lidar com compromisso com o cliente, com o chefe, ou enfim, dependendo do seu ramo, você tem que lidar com diversas pessoas e você tem que atender ali com velocidade, né? E isso acaba consumindo bastante o seu tempo, tá? Aqui eu não vou hoje tratar sobre aconselhamento financeiro, nem legal, nem nada específico. A ideia realmente é a gente focar nesse quesito, falta de tempo. E aqui eu vou trazer várias ideias, vários insights para você ter a oportunidade de entender um pouco mais de como poder utilizar essa fraqueza, né, por falta de tempo, a seu favor, tá ok? Então o foco é transformar realmente a limitação do tempo em uma vantagem estratégica, sem entrar em detalhes técnicos, né, complexo ou legislação específica, tá? Então vai ser mais um espaço de reflexão sobre como eu furo essa barreira, né? Eh, como eu ultrapasso essa barreira da falta de tempo, tá. Então eu vou dar exemplos aqui, nós vamos citar, situações para tentar aproximar essas situações da sua realidade, ok? Então, comprar em leilão, uma introdução básica aqui, sempre importante falar, né, para as pessoas que estão começando nesse universo, comprar em leilão significa adquirir um imóvel que foi colocado à venda em um processo de oferta pública, tá. Então é um bem que foi, no caso de um leilão judicial, ele foi expropriado, então ele, em tese, deixou de ter um proprietário, né, que é o devedor ou réu num processo judicial, e o bem vai ser levado à oferta pública, né. Esses imóveis, normalmente, eles advêm de diversas fontes, né? Execuções hipotecárias, apreensões por dívidas fiscais, dívidas de condomínio. É muito comum encontrar dívidas de condomínio, tá? É uma execução de um título extrajudicial, normalmente, né? Então cai lá no juiz, já foi feito tentativas de acordo, né? Tentativas de pagamento e não,
por não progredir, acaba caindo na esfera do judiciário, tá? Ou aqueles que são retomados pelas instituições financeiras, né? A famosa alienação fiduciária, tá? Então aí são os imóveis que foram para a leilão, que é a modalidade do extrajudicial. Então, o processo de leilão ele é aberto ao público, tá? E o imóvel é vendido pelo maior lance, né? É um benefício para o arrematante é se beneficiar de preços baratos, né? Aquele preço descolado do valor original, do valor de mercado, tornando-se uma oportunidade de negócio de investimento. A gente está falando justamente aquela diferença que gera uma margem, que é a grande possibilidade do investidor poder performar, né? Poder ter um resultado financeiro, né? Ou seja, se estava 1 milhão, caiu para 500 mil, tem uma margem ali bem elástica, né? Uma margem bem eh, de 100%, né? Se você tem desconto, a gente sempre busca encontrar as oportunidades com 50% de desconto. Por quê? Porque 50% de desconto se reverte em 100% de margem. Obviamente vão ter todas as despesas, os pagamentos, né? Teremos aí pela frente eh, eh, os compromissos que precisam ser honrados, mas é colocar dinheiro no bolso, né? Vai ter, com certeza vai ter uma, um lucro ali, dependendo da compra, tá? Então, o que que a gente não vai falar aqui? A gente não vai falar sobre o ato de arrematação em si, né? Que é aquele ato simples, não tem muito segredo. Ali é passar o Pix, né? Apertar o botão, jogar o valor e apertar o botão. Simples assim, baseado no lance que você arrematou. Mas o que tem de simples também tem de vantagem. Então você compra com preço abaixo. Existe um potencial de valorização no tempo. Então isso é maravilhoso. Tem imóveis que ao longo do tempo valorizam de forma absurda, né? A gente fala que quem compra terra não erra. Então é um investimento clássico, né? Para quem gosta aí, né? Inclusive estou preparando uma arte super interessante que eu vou no futuro muito próximo eu vou lançar, mas o leilão é clássico, né? Assim como aquelas brincadeiras antigas, né? Jogar bolinha de gude, espiropol, é, pique-bandeirinha, polícia ladrão, aquelas coisas de garoto, né? Que quando você se identificar, você automaticamente já se enquadra naquela época, né? Então se torna clássico para você. E se você se identifica com essas brincadeiras, certamente você já está se tornando uma pessoa clássica, né? E leilão é clássico, logo, né? Tá na hora de você ingressar nesse mercado. Não faz sentido, sendo que tem ali benefícios maravilhosos para você resolver questões financeiras, ter resultados financeiros, tá? Então, comprar também em leilão te possibilita reformar e vender, né? Além de alugar. E tem uma opção que eu não vejo, não é comum na comunidade, né, dos profissionais de arrematação, que é a permuta, né? Se você tem um bem imóvel, você pode utilizar esse bem imóvel, inclusive, para permutar, para fazer outros negócios, né? Então é uma possibilidade, é um bem, né? É um recurso, né? Que pode ser permutado. Além de tudo, você, quando tem patrimônio, né? Esse patrimônio sólido, concreto, né? Nada mais do que concreto do que um imóvel, ele retrata uma situação financeira mais sólida. Quando você fala que você tem bens, você tem patrimônio, significa que você é um bom gestor de patrimônio, um bom gestor de recurso financeiro. E isso dá segurança para você lidar com outras pessoas, as pessoas valorizam isso, dá credibilidade, melhora o seu status, dá popularidade também quando você tem bens, tem patrimônio, porque de alguma forma é algo que você tem a perder, né? Você não gosta de negociar com uma outra pessoa, com outro lado, que não tem nada a perder, não tem compromisso, não tem, né? Então, quando é você que tem algo a perder, obviamente você pondera se vale a pena correr um risco, né? É bem simples assim, ok? Então vamos lá, vamos entrar fundo aqui agora no tema, né? Feita essa introdução, feita essa breve explicação, vamos descobrir como começar nesse mercado, mesmo com a escassez de tempo. Primeiro passo aí, né? Busque se familiarizar com o mercado de leilões, né? Busque aquele momento de você paquerar o ambiente, namorar com o ambiente, até você chegar no casamento. Então, mas como que você vai fazer isso? Primeiro passo, né? Acompanhar os sites dos leiloeiros. Você pode, inevitavelmente, entrar lá no site, já se cadastrar, tem cadastro informativo numa newsletter,
Para quê? Para que você possa começar a ter um pequeno contato, você poder acompanhar. E mais, você vai notar que entre os sites de leiloeiro existem diferenças absurdas em termos da quantidade de informação que eles entregam. Tem site de leiloeiro que organiza essas informações. Você entra em documentos, você entra em pastas, e ao verificar dentro de uma disputa, dentro de um certame, você consegue ver com toda a clareza, de forma organizada, quais são as informações necessárias para você poder ingressar de fato, para você seguir um próximo passo, né, que é o cadastro. Então você vai se cadastrar lá no site do leiloeiro, mandar as documentações, tem um período, é muito importante ficar atento, se organizar com o tempo, né, para você não ficar de fora de um leilão que pode ser bastante interessante, tá? Então, basicamente, eh ter muita atenção, porque depois do cadastro você entra no processo de habilitação. Então, você tem os leiloeiros, a disponibilidade de informações, tá? Como é organizado, tá? É preferível, a gente fala muito sobre organização, organização dá ROI, dá retorno sobre investimento. Então, todo certame que você for participar, põe uma pasta no seu computador, vai armazenando os documentos, vão servir de consulta, tá? A gente tem o nosso, que a gente chama aqui do Drive, né, do Google, e a gente vai ali organizando em pastas, vai deixando todos os documentos de forma organizada, da matrícula, do edital, eh, dos processos judiciais quando tem. Então você vai arquivando ali, vai se organizando para ter tudo isso e facilitar, né. Fora o checklist toda, né, tudo direitinho, simples ali, mas sempre de forma bastante organizada. Você tem leiloeiros que têm um atendimento super rápido, que disponibilizam chat, né, ali na página ou disponibilizam o WhatsApp. Então é importante você ter esse contato com o leiloeiro, por quê? Porque eventualmente você pode ter algum problema ali na hora de cadastrar, na hora de enviar os documentos, e aí manter essa proximidade é muito importante, tá. Os laudos de avaliação disponíveis, laudo técnico, laudo jurídico, tudo isso também é muito importante, tem leiloeiro que disponibiliza, tem leiloeiro que detalha, tem leiloeiro então tem aquela preocupação de deixar todas as informações ali organizadas para que tudo corra bem para todos os lados, ele só tem a ganhar. Se ele não disponibilizar de forma organizada, ele não vai passar essa credibilidade para você. Isso vai respingar em insegurança. E eu falo, os investidores, assim, ao sentir o cheiro da insegurança, né, eles vão procurar outro lugar, né. Então é importante ter essa boa relação com o leiloeiro, entender, um pouco desse universo, para saber com quem que você está se relacionando e não correr o risco, de repente, cair numa página errada, mandar documento ou até mesmo efetuar um pagamento para um fraudador, tá. Oportunidade de negócio, então, assim, tem leiloeiros que disponibilizam fotos, né, dos imóveis, consegue adentrar no imóvel, gerar uma inspeção, gerar imagens. Agora tem alguns que já estão editando vídeos, então você pode ver isso facilita demais. É importante você ter uma noção, ter um retrato das condições estruturais de um bem, né, ter um retrato de como que está a conservação interna, quanto que vai depender, né, quanto que você vai ter que utilizar, de repente, para reformar, né. Então, feitas essas considerações, é importante você se inscrever na newsletter do leiloeiro para você estar, em constante recebimento de informações. Tem sites também que disponibilizam simulações, então, de compra, então tem sempre lá uma caixinha para você saber o passo a passo, como dar o lance, como, eh, enfim, ter, entender da sala de disputa, né, dentro daquele leiloeiro. Normalmente, a gente vê muitos sites, semelhantes, né, normalmente é o mesmo fornecedor, então já tem mais ou menos uma dinâmica própria, então você não tem muitas dúvidas, muitos problemas de navegar ali dentro daquele site, ok? Bom, vamos entender agora um pouco sobre as estratégias para aquela pessoa que está com falta de tempo para acompanhar e encontrar oportunidades, né? Quando a gente fala em encontrar oportunidades, é sempre um dilema, demanda tempo, paciência. Por quê? Porque você encontra oportunidades, mas às vezes você faz um processo de análise e lá dentro da análise você encontra um furo, né? Eu tive recentemente um caso em que uma oportunidade que seria muito interessante, mas eh, não, nem o lugar constava
um processo judicial, um processo trabalhista, e esse processo do trabalho, né, que corria na vara do trabalho, o que acontece? Ele jogava a responsabilidade das dívidas em cima do arrematante, mas, de acordo com o leiloeiro, com as informações passadas, eh, ainda não tinha a atualização daquele processo judicial, daquele processo do trabalho. Logo, o, o arrematante estava vendido. Então, era um imóvel que, em condições normais, ele poderia ser arrematado em 450 mil, 460 mil, e com essa dívida trabalhista, o lance inicial, em tese, ele se converteria para 550 mil, porque mesmo arrematando abaixo dos 550 mil, você tinha que chegar nos 550 mil para cobrir as dívidas de condomínio e outras dívidas, mais a dívida do trabalho. Então, o sarrafo subia demais, né? Subia para 550 mil já. Para alguns investidores, que era o meu caso, não valia a pena arrematar aquele caso, tá ok? Então, voltando aqui, mesmo com falta de tempo, é sim possível encontrar boas oportunidades. Eu digo assim, separa de um a cinco leiloeiros. Existem infinitos leiloeiros em várias regiões do país, mas separa de um a cinco. eh, Veja quantas arrematações seriam possíveis com o seu orçamento dentro de um ano. Normalmente, uma, duas arrematações deve depender, né? Se você for para um lado mais de financiamento, de imóveis de baixo valor, você consegue arrematar até mais. Mas você pode ali separar de um a cinco leiloeiros, imóveis da Caixa, enfim. E aí fazer uma projeção de quantos imóveis e tentar arrematar. Uma estratégia é definir o seu orçamento, como estou falando. Você pode também, você pode também já definir um tipo de imóvel. Tem gente que muitas vezes prefere arrematar imóveis como um apartamento, porque a gente tem uma segurança ali em termos das condições estruturais, né? Casa, às vezes a casa pode estar com as condições estruturais mais dificultadas. Então, vai demandar uma reforma com toda certeza. É aconselhável fazer reforma, né? Por quê? Porque valoriza e dá velocidade na venda, né? Então, você definindo orçamento, tipo de imóvel, a localidade, as características do imóvel, o tipo de retorno que você vai querer ter, vai ser renda passiva, vai ser uma venda, você vai querer vender, você vai permutar, né? Ou se você vai comprar até para morar, né? É mais raro isso acontecer, mas acontece também. Outra estratégia que você pode adotar para ganhar tempo é utilizar ferramentas tecnológicas, né? Então você hoje tem internet que você pode utilizar com o Google Maps, por exemplo, já fazer uma inspeção, né? Você tem sites que dão pareceres, né? Laudos técnicos já de como é as condições territoriais ali, na redondeza do imóvel, já te dá se existe escola, se existe infraestrutura, existe shopping center, existe hospital, padaria, farmácia, então você já, dependendo da plataforma, você já encontra também, você já encontra informações sobre os índices territoriais, isso é muito bacana. Outra opção também que é muito utilizada é você ter parceiros, por exemplo, do mercado imobiliário. E esses parceiros do mercado imobiliário, eles podem te ajudar indo ao local, para ver o imóvel, para conversar com as pessoas ali próximas, né? São informações extremamente relevantes, mercadológicas do mercado, que vão te ajudar a, a ter mais informação sobre o imóvel e saber se tem atratividade o imóvel, se tem liquidez, tem demanda para comprar, se tem alguma reforma que possa, por exemplo, pensando em prédio, né? Então, fazendo retrofit do prédio, aquilo se converte em taxa extra. Por quanto tempo essa taxa extra, né? Importante ter essas informações. Algumas vantagens de comprar imóveis de leilão, né? Preço abaixo do mercado, isso aí é o que é clássico, né? Todo mundo sabe. Por que que o valor abaixo do mercado leva a uma transação mais rápida, né? É, Primeiro, visando honrar os compromissos de crédito, né? Então, por isso que eles abaixam o valor, resolver um conflito existente, né? E gerar atratividade para que o comprador, o arrematante, vai lá e arrebata aquele negócio. Então, a ideia de reduzir o preço é isso. E isso é interessante por quê? Porque as pessoas querem comprar coisa barata e boa, entendeu? E aí cabe a você também ter esse olhar
para dar velocidade. Se for no investidor, às vezes vale a pena vender abaixo do valor de mercado. Por quê? O preço abaixo de mercado atrai comprador. Diversificar investimento. Então, comprar imóveis em leilão pode ser uma excelente maneira de diversificar a carteira de investimentos. Imóveis, eles sempre, na grande maioria, né, vai poder proporcionar uma fonte de renda estável, né, e tem o seu potencial de valorização ao longo do tempo. Especialmente aqueles localizados em áreas com previsão de desenvolvimento, revitalização, ou o Estado está apto ali, né, com sede de provocar mudanças, ou a própria iniciativa privada trazendo uma construção muitas vezes inovadora, né? Recentemente aqui um espaço abandonado vai se transformar na praia de São Paulo. Então toda aquela região do entorno ali daquele empreendimento vai valorizar. É um mega clube, né, na Marginal Pinheiros. Alavancagem de patrimônio, uma expressão muito utilizada no meio dos investimentos. Então, é uma grande vantagem que você pode produzir com imóveis. A compra de um imóvel utilizando recurso que uma instituição financeira com o intuito de gerar renda, gerar aluguel. Então, você vai lá, financia e põe o inquilino para pagar um aluguel, que é o dinheiro para pagar a própria parcela, né, do financiamento, enfim. Então, isso é conhecido como alavancagem patrimonial, que o objetivo é, depois da compra de um imóvel, o aluguel do imóvel cubra as despesas das prestações. E aí o investidor, além de possuir esse patrimônio, essa propriedade, ele também ganha com a valorização do imóvel ao longo do tempo. Ele está ganhando em várias frentes, né? Ele não precisa do dinheiro ali aportado, porque uma vez que você vai fazer um financiamento, fazer um empréstimo, né? Você muitas vezes desembolsa um valor de entrada e depois vem as prestações. Uma outra vantagem também que pode e é muito utilizada é o conceito do flipping, né? Que é comprar para reformar e vender. A gente não vai abordar aqui hoje, né? Mas é uma excelente forma de alcançar o que a gente chama de lucro flutuante. É você otimizar aquele lucro que está escondido ali, né? Que tem uma oportunidade. Você vai fazer uma mini reforma que já vai, algo que vai destoar do padrão daquela região, mas que não exceda demais e você não consiga um comprador, né? Então, ou seja, você investiu um valor a mais e vai pedir um valor acima da capacidade de pagamento. Então, não vale a pena, ok? Eh, Vamos lá, seguindo em frente aqui, uma das primeiras tarefas que eu posso recomendar é investir em imóveis através dos leilões. Pode ser uma estratégia muito lucrativa, né? Mas tem que estar disposto, por exemplo, a fazer o mínimo, né? Fazer uma lição de casa ali. eh, E aqui é fazer uma busca, entender um pouco. Então, por exemplo, arquiteto, engenheiro, entende do mercado, entende de possibilidades, né? E muitas vezes alguns já têm até contato com corretores, já entendem um pouco melhor sobre os imóveis. Ele pode fazer essa análise de mercado, né, com mais propriedade. Sempre lembrar da possibilidade de diversificar o investimento, né? Então, por exemplo, você tem 500 mil, tem 200 mil, 300 mil, 500 mil, poder pulverizar esse dinheiro em vários investimentos, inclusive dentro do próprio leilão, né? Não pensando em ações, títulos, né, criptomoeda, mas a ideia de um engenheiro, arquiteto, advogado, investidor, empresário, empreendedor, profissional de TI, executivos de empresa, diversificar o investimento. Ou colocar um pouco em leilão, colocar um pouco em ações, enfim. Mas comprar barato te possibilita uma margem, né? E te possibilita, obviamente, alavancar o seu patrimônio, construir riqueza, ok? Vamos falar um pouco sobre os benefícios, né? Por que que esse tema, mesmo pensando em falta de tempo, é uma oportunidade, né? Vamos criar alguns. Por que que esse tema é interessante? Vamos criar aqui, na visão aqui de um engenheiro, um arquiteto, um empresário, um empreendedor. Vamos até dar nome daqui, né? Vamos pensar aqui na Bia, né? A Bia. Vamos pensar na Bia como engenheira, né? Como ingressar nesse mercado sem ter tempo disponível? Olha que ideia bacana. Você pode aliar a sua atividade com o mundo dos leilões. Por exemplo, portfólio de projetos. Você eh, tem um portfólio de projetos que já entregam, por exemplo, para você. Você já tem experiência em casa, área rural, comércio, mas você ainda não tem apartamento. Então, o que que você pode fazer? Você pode ter a sua própria experiência e usar aquilo ali para apresentar para o seu cliente.
Como? Compra um apartamento, reforma e vende. Ali você já tem uma experiência, uma prova para apresentar para o seu cliente. Um Joaquim, vamos pensar agora no Joaquim, né? O Joaquim é um arquiteto. Como que ele pode ingressar nesse mercado sem ter tempo disponível? Ele vai aliar a sua atividade principal ao mundo dos leilões. Como? Com um potencial de renovação e valorização. Os arquitetos, eles têm uma habilidade única de identificar propriedades com alto potencial de renovação. Então ele já tem esse capital, intelectual, né, essa visão empreendedora, essa visão, mágica de enxergar um ambiente e poder transformar, personalizar. Então, com a compra de um imóvel em leilão, ele comprando mais barato, ele pode fazer o quê? Ele pode investir em reforma e ele vai aumentar significativamente o valor da propriedade. Não tem a menor dúvida. Por quê? Porque vai ter o selo dele, vai ter a marca dele ali. E isso é muito interessante. Você tira como exemplo um Casa Cor em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Lá você vê a a criatividade, na prática. Você vê o olhar, eh, mágico do arquiteto sendo expressado em ambientes. Isso é muito bacana. Então ele não precisa necessariamente fazer um casa-cor para ter, um portfólio. Lógico que ajuda, é outra pegada, mas você pode comprar um imóvel em leilão e fazer a reforma. Agora vamos pensar no Tony. O Tony é um empresário. Como que ele pode ingressar sem ter tempo? E pensa que ele está numa fase dentro da empresa que é processo de expansão do negócio. Ele pode adquirir uma propriedade comercial, um terreno, para expandir suas operações a um custo reduzido. Então dá para ele juntar, a falta de tempo com a oportunidade. Vamos pensar agora no Dani. O Dani é um empreendedor. Como ingressar nesse mercado sem ter tempo? Como aliar a atividade principal com o mundo dos leilões? Ele pode desenvolver um projeto inovador, como ele comprou um espaço, um galpão, e ele vai, montar um coworking, né? Várias empresas ali, que vai ser um hub de inovação, uma academia, ou ele comprou e aí um espaço um pouco maior, porque ele pagou mais barato e ele consegue acomodar outras empresas do segmento. Olha que ideia bacana. Então, ele consegue juntar a falta de tempo dele e no momento de expansão, ele vai precisar desembolsar um valor para fazer uma compra e o que que ele faz? Ele compra em leilão. Todo mundo ganha, né? Bem interessante, né, ter essa visão de como que a gente pode otimizar o nosso tempo, ok? Vamos pensar agora nas parcerias, né? Os advogados, os corretores, os arquitetos, engenheiros, empresários, você consegue juntar e fazer, excelentes parcerias com todas essas pessoas. Então, por exemplo, o advogado, ele consegue entregar uma análise prévia de documentos e a situação jurídica dos imóveis. E o que isso ajuda, né? Isso evita prejuízo, evita armadilhas, vai dar mais segurança, no processo. Então, você tem um advogado ajuda, você ter acesso aos autos, você fazer uma análise subjetiva, você ter acesso ali às notificações, às citações, intimações de todo gênero. Então, você consegue ver em que pé, você consegue extrair informações no caso de uma modalidade de um leilão judicial, né? Você consegue ver as pendências, você consegue saber exatamente ali, quais foram quando se deu a penhora e quais são as dívidas associadas ao imóvel, né? Se tem algum processo, correndo de uso capião, né? Sempre tem um risco, né, do uso capião, então tem que estar esperto em relação a isso, ok? Os corretores, né, e as imobiliárias são sempre peça-chave, né? Usar com parcimônia, né? Sempre na integralidade, na honestidade, com veracidade para lidar com esse público. E muitas vezes você constrói um relacionamento ali em que você vai coletar informações iniciais extremamente estratégicas e depois o corretor pode virar o próprio corretor que vai vender esse imóvel, né? Então, não é usar e descartar, né? Isso aí tem que ter muito cuidado, tem que ser bem transparente, falando que você é um profissional da área, está comprando, está arrematando ou é para um terceiro e que o atendimento vai ser levado em consideração e não a primeira oportunidade. Por que não o corretor assumir ali, né? Ele vai te auxiliar a tomar decisão desde o início. Por que não ele poder vender o imóvel mais para frente, né? Agora sempre importante levar em consideração o seu perfil para ver como que você lida, né?
como investidor, com o público de corretores, né? Mas eles sempre trazem bastante insights, principalmente sobre o valor real de mercado, se há demanda, se há liquidez, se tem potencial de valorização. Então, são pessoas bem capacitadas para isso. Os arquitetos e engenheiros entram na parte, de repente, de uma avaliação estrutural e de viabilidade, crucial, né? Antes de investir em um imóvel, entender o estado dele. Você tem que entender em que condições se encontra o imóvel. Por isso que uma visita, né, é sempre muito importante. E avaliar, né, se há necessidade ou não de uma reforma. Projeção de custos, né? O engenheiro normalmente trabalha muito com isso, de ter um cronograma de atividades, né, numa reforma e ter ali também uma projeção de custo. Importante você estimar os custos das reformas, né, ou pequenas adaptações. Isso vai ajudar a definir o orçamento total do investimento, né? Porque você vai empregar alguma coisa ali, minimamente, para deixar em condições desejáveis, né. A gente sabe que mexer com o desejo de um comprador, você mexe na percepção de valor, né. Certamente, se você está vendendo, você vai querer mexer na percepção de valor do seu futuro comprador, tá. Os empresários, podem colaborar muito com rede de contato, com mentorias, né, para dar uma visão e compartilhar estratégia. Muitas vezes eles gostam de introduzir novatos numa rede de contatos, né. Empresários, você vê muita associação de empresários com os novatos, para dar mais jovialidade, né, para dar mais pegada mesmo, né. Enfim, vamos falar aqui rapidamente sobre um jeito errado de desenvolver, as atividades com a falta de tempo, tá. Vou fazer uma analogia aqui para explicar, né, eu acho que cai bem aqui, em relação ao imóvel, os leilões, você já tem falta de tempo e vai se aventurar, não recomendo, né, é como cair, eh, de paraquedas, numa selva, como que você vai se defender, né. Então, assim, jamais, entrar às cegas em leilão, né, é bom, ainda mais com falta de tempo, né, se você se enquadra nesse perfil, eh, tem que andar acompanhado. Então entrar no universo dos leilões sem uma preparação é como pular de paraquedas sem um paraquedas, né, basicamente isso. Que doido, né. Você não vai pular de paraquedas e deixar o paraquedas no avião. Você está num avião, por exemplo, monomotor, confiando apenas no piloto, sem saber quais rotas e se é seguro ou não, né, então não dá. Você tem que subir já com a rota, com o mapa, já tem que estar tudo organizado para você saber os riscos e as oportunidades que você vai enfrentar, tá ok? Então vamos aterrissar aqui, eh, em relação a esse jeito errado, né. A gente falou sobre a questão de pular de paraquedas, enfim. Então, importante você ter o paraquedas tudo organizado, ele bem, dobrado. Então você vai estar lá com o seu plano, você vai definir um orçamento, você vai buscar conhecimento e apoio de especialista, né. O jeito certo é você entrar no jogo de forma, para ganhar e não ter muita surpresa. Pode até ter surpresa, mas você não pode ter muitas, né. Você vai montar uma equipe, você vai ter uma consultoria, né. Nenhum explorador prudente entra numa selva sozinho, né. Eles recrutam equipes, né, equipe de especialista, cada um com habilidades complementares. Então, como corretor de imóveis, advogados, consultores financeiros, são profissionais que vão te guiar, vão te proteger de armadilhas, vão te ajudar a navegar por terrenos desconhecidos. No leilão não é diferente. Então, prepara seu kit de exploração. O que que seria o kit de exploração? Se eduque, pesquise, né. Uma pessoa habilidosa, normalmente, o que que ela faz? Ela reúne as informações e ela organiza as informações, né. Você precisa estudar, ter um mapa, ter um guia, ter um norte, ok? Que você vai aprender a andar ali na trilha, saber o que que é perigo, o que que você vai desfrutar. Então não dá para se aventurar, né. Estudar o mercado imobiliário, entender o processo de leilão, as leis, os regulamentos, né. Principalmente no o edital. O edital, ele tem um poder acima do normal, tá. Então, você que está entrando aí, tenha bastante atenção, não deixe o edital, não negligencie o edital, né, não subestime o edital, tá ok? Uma opção que você pode para começar, né, um pequeno passo participa de um leilão online como observador para entender o processo, familiarizar com o ambiente e com o leilão, tá ok? Então, eh, aí ficaram algumas dicas, nós já estamos aí chegando acima dos 40 minutos de live. Falta de tempo, eu acredito que aqui a gente conseguiu esgotar que existem formas de lidar com a falta de tempo, né?
Você que vive uma vida corrida, com mil e um afazeres, tanto dos seus próprios negócios, da família, enfim. Quando junta tudo, a percepção de valor do tempo realmente, nos afasta, né, a gente tem que focar ali e dentro da nossa atividade principal e é ali. Mas dei exemplos aqui tanto de arquiteto, quanto de engenheiro, quanto de empresário, como conciliar, como poder utilizar a falta de tempo como uma vantagem competitiva, ok? Bom, se você gostou, eu vou fazer aqui o meu jabazinho, deixa o like, compartilha essa live com outras pessoas. Você que tem o hábito de começar pelo final, então, interaja, comente, manda aí uma mensagem. Se você tiver de dúvida e quiser trazer, vai ser muito relevante, tá ok? Então, quero agradecer a você que assistiu, quero agradecer a você que participou e dizer que em breve teremos a nossa próxima live, tá ok? Forte abraço.